bom dia a todos os nossos irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes por estar com vocês mais um sábado do Senhor, nesse dia maravilhoso, santo, separado ao Senhor, para estarmos louvando a Deus, adorando ao Senhor, com mais um estudo também da lição. Como os irmãos podem estar percebendo, estamos aqui no novo estúdio, né? Já estamos na casa do Senhor. Embora ainda no nosso distanciamento social, mas estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Peço que você nesse momento esteja nos acompanhando em oração. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações essa palavra tão maravilhosa e nos trazer o ensino da palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, convido a todos a orarmos. Pai, em nome de Jesus, queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos tem permitido podermos estar reunidos mais uma vez aqui na Tua casa de oração para louvarmos e glorificarmos o Teu nome. Estaremos, ó Deus, estudando a Tua palavra, recapitulando, meu Deus, aquilo que o Senhor nos tem proporcionado através das lições. E queremos compartilhar, meu Deus amado, essa palavra com todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando hoje. E quando quer que eles acessarem este conteúdo, que o Senhor possa estar falando através da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoe a todos que estão aqui conosco nessa manhã e pedimos que o Senhor receba o nosso culto de louvor e adoração a Ti, meu Deus, como uma oferta agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos estudar hoje a palavra do Senhor, mas antes de mais nada, nós gostaríamos de estar aqui apresentando a vocês uma novidade, né, da IAP de Adamantina, e nós gostaríamos que vocês pudessem estar participando também. Nós temos disponibilizado aí novos canais de interatividade com vocês. Nós temos aí um novo canal também no YouTube, IAP Adamantina, né? É a mesma apresentação, IAP Adamantina, disponibilizado lá no portal, né? No YouTube. Vocês podem estar acessando, lá terá conteúdos, vídeos também, disponíveis a todos vocês. Então, esteja acessando o canal no YouTube, IAP Adamantina, esteja lá fazendo a sua inscrição, inscreva-se, é gratuito. Esteja compartilhando também com seus amigos, divulgue aí no seu Facebook para que muitas pessoas possam ter o acesso e conteúdo à palavra de Deus. E também temos aí uma nova conta no Instagram, @IAPAdamantina, que você também possa estar aí acessando no Instagram, também nos acompanhando, lá teremos conteúdos também. Então eu peço para que você também acesse, né, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas estejam recebendo a palavra de Deus. Amém? Vamos estudar a lição de hoje e nós queremos agradecer desde já a presença e a participação especial do pastor Arlindo, que está aqui conosco, estará nos auxiliando, né, estará trazendo aí os seus comentários a respeito da lição. Queremos agradecer os nossos irmãos da IAP de Lucélia que estão aqui conosco, né? A Mônica, o nosso irmão Sidney, que daqui a pouco vai estar trazendo a mensagem da palavra do Senhor, e o nosso irmão Arnon, que está aí na coordenação de todos esses trabalhos. Então, em nome de Jesus, vamos ao estudo. Antes de mais nada, também quero aproveitar aqui para divulgar a vocês. Nós sabemos que está sendo amplamente divulgado. O pastor Arlindo está disponibilizando o seu novo livro, né, o seu último livro, um e-book que tem como o tema Síntese das Profecias Finais. Então, estamos felizes porque justamente essa lição ela vem tratar a respeito das profecias finais. O pastor Arlindo disponibilizou-nos esse livro. Então, que se você quiser, né, possa estar aí entrando em contato com ele, ou mesmo aí buscando, para que você possa ter o acesso a esse livro. Então, quero deixar, iniciando a lição, o pastor Arlindo fazer-nos aí uma síntese, então, e nos falar a respeito dos sinais do fim. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que nos assistem nesta manhã. É um privilégio estar aqui.
inaugurando esse novo cenário nas nossas lives, diretamente aqui no templo da nossa igreja, né, em Adamantina. É muito gratificante, depois de um bom período afastado desse lugar, estarmos retornando aqui, pelo menos, para transmitir as nossas lives deste local tão abençoado, a casa do Senhor. Como o William já disse, nós estamos aí nesta lição bíblica hoje, os sinais do fim. É um dos temas, né, que nós focamos no nosso livro, que já foi dito, síntese das profecias finais. Está sendo divulgado na nossa página do Facebook, lá tem um link, é só clicar no link que está lá e você estará acessando diretamente o arquivo em PDF e baixando aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, para que você possa ler. É um trabalho que Deus nos deu a fazer durante esse período aí de isolamento social, e nós compartilhamos aí gratuitamente para você estar aí acessando e lendo. E quando você ler, terminar a sua leitura, estabeleça aí um feedback conosco para saber o que você achou, o que nós podemos melhorar nessa obra. Eu agradeço então, que todos possam acessar. Está aí no Facebook pessoal, Arlindo Alves, aí no Facebook da IAP Adamantina, e em todos os canais que já foram anunciados aqui agora. Amém. Bom, nós vamos então estar aí na nossa lição de número 11. Estamos partindo aí para o final dessa maravilhosa lição. Estamos estudando o livro de Mateus. Já estamos aí no finalzinho, vamos dizer assim, no enfoque final da missão e da obra de Jesus aqui na face da terra, quando ele então começa a apregoar o seu, podemos dizer assim, um dos seus últimos sermões, ou o sermão a respeito das coisas e dos tempos do fim. E o objetivo dessa lição, irmãos, é justamente o quê? Trazer-nos um esclarecimento para que possamos ser perseverantes e ficarmos sempre atentos e vigilantes até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vemos aqui o texto da lição da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 24 e o versículo 3, perguntas cruciais dos discípulos, que os discípulos fizeram a Jesus. A palavra diz que, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. E aí vemos aí a outra pergunta: e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Então vemos aqui duas perguntas. Vamos estudar quando e qual o sinal, ou quais os sinais dos fins dos tempos. Essa pergunta muitas vezes ela mexe com os nossos corações. Quando temos a curiosidade, quando nós temos aí o interesse de sabermos alguma coisa, geralmente nós perguntamos: mas quando acontecerá e qual será, vamos dizer assim, aquilo que sinalizará o acontecimento desses eventos? A lição e o sermão de Jesus nos fala a respeito de escatologia, e eu gostaria que o pastor Arlindo fizesse-nos aí uma pequena introdução da lição, nos falando também o que é a escatologia e se o sermão de Jesus pode ser, vamos dizer assim, incluído como um sermão escatológico. A escatologia, como nós temos aqui na introdução da nossa lição bíblica, ela é o estudo dos acontecimentos finais, futuros, normalmente ligado exatamente ao assunto que nós estamos focando hoje, que é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo a este mundo. Nós encontramos aqui as palavras em grega, né, katos, que significa extremo, último, e logos, que significa exatamente estudo. Então, estudo das coisas finais, dos acontecimentos finais, e realmente para que nós possamos ter conhecimento, pelo menos aproximado do que vai acontecer lá no final dos tempos. Então, a escatologia, que é um estudo que a igreja se propõe a realizar e ensinar, para que nós tenhamos aí uma ideia, biblicamente falando, obviamente, que a escatologia que nos é ensinada na Igreja Adventista da Promessa, ela é totalmente baseada nas Escrituras Sagradas.
Então, com base nas Escrituras Sagradas, a escatologia vai nos descortinando alguns conceitos, algum plano de estudo e alinhamento com os acontecimentos que nós estamos assistindo aí diariamente e com aquilo que as Escrituras dizem. Então, esta associação, não é? Você tendo aí o jornal do dia numa mão e a Bíblia na outra, é o papel que faz a escatologia, de confrontarmos a Bíblia Sagrada com os acontecimentos que nós estamos aí vendo. Então isso é um estudo realmente das coisas finais, para a gente saber o que a Bíblia diz sobre o que vai acontecer no futuro. Exatamente. Nós queremos dizer aos irmãos que se você não tem aí a sua lição disponível em sua mão, você pode estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus e acompanha os capítulos 24, todo o capítulo 24 e o capítulo 25 até o versículo 46 aproximadamente, que você estará tendo aí uma boa base, né? Ou seja, a base prioritária para entender a respeito desse sermão de Jesus. E só complementando a pergunta que você fez, que eu deixei para trás, se o sermão profético de Jesus, que nós lemos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, se enquadra nessa matéria de escatologia, com certeza, né? Porque Jesus faz ali um sermão focado exatamente nas coisas que vão acontecer. Então, realmente, o sermão de Jesus pode ser, não só pode, como deve ser enquadrado dentro do estudo da escatologia. Exatamente. E então, pastor Arlindo, nós queremos aqui, já aproveitando, né, que temos aí respondido a primeira das perguntas, nós vemos que houve um acontecimento base que despertou, vamos dizer assim, as primeiras predições de Jesus a respeito do tempo do fim, e vemos aí que justamente vieram as perguntas clássicas dos discípulos, né? Quando e quais os sinais? E nós vemos que, segundo o nosso primeiro item, nos fala a respeito da destruição do templo, né? Do templo em Israel. Nós sabemos que o templo era algo considerado, era uma construção e também um local de muita consideração, muito respeito pelos israelitas. Então eu gostaria que o pastor Arlindo pudesse nos dizer o que Jesus quis dizer, né, quando ele falou aos discípulos: vocês estão olhando essa grande obra que estava até sendo reformada por Herodes naqueles dias de Jesus, e Jesus falou: olha, vocês estão vendo esse templo, não restará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E foi aí que Jesus então começa o seu sermão. Então eu gostaria que o pastor explanasse um pouquinho a respeito da destruição do templo e qual foi aí a sequência lógica de Jesus no seu sermão. Pois bem, esta primeira parte aí, que na realidade é uma introdução, né, daquilo que seria o sermão profético de Jesus, porque Jesus vai pronunciar o sermão dele lá no Monte das Oliveiras, né? Nesse ponto, Jesus está exatamente saindo de dentro do templo. Ele estava lá, e quando ele está saindo do templo, os discípulos se aproximam dele, né, e começa a expor a magnificência do templo, né? Parece-me que naquela época estava em reforma, né? Herodes estava procedendo ali uma reforma, um embelezamento, uma reestruturação, enfim, umas melhorias ali no templo, e a coisa estava ficando muito bonita. Realmente uma coisa esplendorosa. E os discípulos estavam fascinados com a construção e veio mostrar para Jesus: olha, Senhor, que coisa magnífica que está ficando o nosso templo, né? Jesus estava saindo lá de dentro, obviamente, eles imaginavam que Jesus ia se sentir realmente feliz por esta reforma. Embora fosse o templo importante, como você já disse, era um símbolo de Israel, né? Da religião, e é um marco que Israel vem trazendo desde dos tempos da sua formação. O templo sempre foi algo que nunca deixou de ser pensado e construído. Até hoje, nos dias de hoje, ainda se pensa na construção aí do terceiro templo, né? Do templo que
que eles acham que deverá ser construído no final dos tempos. Pois bem, então Jesus estava saindo ali do templo, os discípulos vêm e falam: olha, Jesus. Eles esperavam que Jesus ia dizer: puxa, realmente está ficando bonita a casa do Senhor, né? Está ficando aí maravilhosa. Mas Jesus surpreende eles com uma informação que com certeza deixou eles assim preocupados e pensando. Então Jesus disse: olha, está vendo esse colossal aí, esse prédio maravilhoso? Não ficará aqui pedra sobre pedra, a não ser que serão todas derribadas. Então ali foi uma introdução, né, um começo daquilo que Jesus viria aprofundar lá no Monte das Oliveiras, porque saindo dali, certamente deixando os discípulos pensativos, né, Jesus subiu para o Monte das Oliveiras. E lá então os discípulos então com certeza caminhou todo aquele percurso pensando, né? Pensando, o que será, que é isso que ele quis dizer, né? Então, quando chega lá no Monte das Oliveiras, eles fazem essas perguntas aí: quando serão essas coisas, mestre? Explica melhor esse negócio aí. Quando serão essas coisas e que sinal ou que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Então, a partir daí é que Jesus então passa a explanar o sermão profético, né? E realmente, agora com respeito àquela profecia que ele deu lá ainda no templo, ali na porta do templo, nós vimos que se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando os exércitos romanos, capitaneado por Tito, né, entrou ali na cidade de Jerusalém. Era a época da Páscoa. Segundo Flávio Joséfo, era os festejos da Páscoa, e havia naquele momento em Jerusalém mais de 1.100.000 pessoas, todas dentro dos muros de Jerusalém, festejando a Páscoa. Então foi um momento assim realmente cruel, né? Nós vimos que Tito entrou com seus exércitos, cercou a cidade, avançou para dentro da cidade. Foi um morticínio tremendo. Flávio Joséfo descreve ali que o sangue escorria, né? Quando eles entraram no templo, as pessoas tentando defender justamente o templo, né? Que era o lugar sagrado para eles, e queriam defender a todo custo, e ali foi uma mortandade terrível dentro do templo. Diz que o sangue escorria pelas escadarias do templo, de tantas pessoas que morreram dentro do templo, e foi uma coisa terrível mesmo o acontecimento, e realmente foi todo saqueado. No curso dessa operação, inclusive, diz Flávio Joséfo que o imperador César até expediu uma ordem, né? Ele que também considerava a importância do templo como um monumento histórico, né? Uma relíquia histórica, enfim. Ele até tentou preservar o templo, a preservar os utensílios do templo, mas parece-me que houve um desencontro de informação, né? Houve um desencontro de informação, e os soldados ficaram como bichos, né? Tito perdeu completamente o controle sobre eles. Dizem o historiador Flávio Joséfo que mesmo tentando aí salvar o templo e tentando evitar toda aquela carnificina, ele perdeu o controle sobre a tropa, né? Porque aí foi um ódio tremendo, né? Que se desencadeou contra os judeus. E o fato é que, na verdade, tinha que se cumprir a palavra profética, né? Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Realmente foi uma destruição total. Hoje nós vimos que só tem uma parede lá, né? Como um sinal, só para marcar que ali houve um templo, que é o Muro das Lamentações em Jerusalém hoje. Então, realmente, a palavra se cumpriu. Uma coisa terrível, realmente. Há quem diga que o sangue subiu e encobriu os cascos dos cavalos, né? Uma coisa terrível mesmo. Foi uma mortandade. E os que sobraram foram dispersos por toda a terra, começando então a grande diáspora, né? Que só voltou a se estabelecer um Estado judaico em 1948, né? Através das Nações Unidas. Inclusive o brasileiro Oswaldo Aranha, que era ministro das Relações Exteriores, foi quem presidiu a sessão na ONU para restabelecer aí a nação judaica ali em Israel. Então você veja que tudo começou ali, não, William? Então ali começou realmente a se cumprir as profecias do fim.
Exatamente. Como tudo aquilo que Jesus diz é mistério que aconteça e que se cumpra, né? Realmente nós vemos que a partir daquele momento, então, Jesus começa a dar os sinais e realmente seria impossível que não se cumprisse a palavra de Jesus, né? Então nós vemos ali realmente, vamos dizer assim, o início, né, dos últimos dias, né? Ali mesmo no monte da ascensão, ou seja, quando Jesus volta então ao céu, após ali dar o grande comissionamento aos discípulos, após a partida de Jesus vieram então dois anjos, né? Se nós podemos usar aí fazer esse parênteses aqui, está registrado em Atos capítulo 1 e versículo 11, os anjos mesmo já disseram, né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele subir, ele voltará novamente para buscar vocês. Então nós vemos que, queria perguntar para o pastor Arlindo, se a partir da volta de Jesus, ou melhor, do seu retorno ao céu, já se inicia naquele momento, então, podemos dizer, os últimos dias da história da humanidade, se isso procede. Certamente, né? Com certeza ali já inaugura, né? Jesus veio na plenitude dos tempos, diz as Escrituras, né? E a plenitude nós podemos dizer que é o marco que começa ali então a contagem regressiva para a sua segunda vinda, né? Quando ele veio, realizou a sua obra aqui na terra, não é isso? A partir desse momento em que ele é ascenso aos céus, na verdade ele já começa, porque naquele momento mesmo em que ele está subindo, e os discípulos assim olhando para cima, tristonhos, encabulados, né? Desce os anjos dos céus e anuncia para eles: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, há de vir assim como o viste subir. Então, virá outra vez. Então, naquele momento começa. Tanto é que os discípulos começam a até surgir um movimento, já apregoando a volta de Jesus como sendo iminente. Então, você veja que já começa a pregação da vinda de Jesus, ali já na continuidade. Tanto é que os apóstolos, Pedro e Paulo, principalmente Paulo, enfrentou já no começo do seu ministério, não é? Alguns movimentos já apregoando a volta de Jesus para logo. Por quê? Já havia esse sentimento, né? De últimos dias, de última hora. Então ali já começa realmente uma contagem regressiva, e aí vai indo, que desencadeia justamente nesse episódio do ano 70, que já é o cumprimento das profecias do fim, não é? Conforme a gente lê, inclusive lá em Daniel, né? Daniel capítulo 8, 9, 27, por ali nós vamos ver na lição bíblica. Isso. Exatamente. E, inclusive, após esse sermão de Jesus, e mesmo quando aconteceu a destruição do templo, nós vemos Jesus falando a respeito de princípio das dores, né? E ele usa exatamente, vamos dizer assim, uma figura de linguagem, ou mesmo uma parábola, usando a questão de uma jovem quando está grávida e está prestes a dar à luz. Então, aquelas dores, aquelas contrações que por vezes faz aquela que está para dar à luz sofrer muito, né? Então Jesus fala que o seu povo, né, não somente na questão ali dos judeus, mas também nós vemos que no final dos tempos existia um período muito difícil, né, que seria, vamos dizer assim, o início, né, o princípio das dores, e também Jesus fala a respeito da grande tribulação. Então, nós vemos aqui que o princípio das dores é marcado aí por alguns acontecimentos, é marcado por algumas situações. E Jesus ele pede para nós termos aí bastante cuidado. Aqui no comentário fala que é marcado pelo engano, surgimento de falsos cristos, né? E algumas coisas mais que possam estar acontecendo. Então vou deixar para o pastor Arlindo fazer-nos aí as suas considerações a respeito desse princípio das dores. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta que é bastante polêmica, a respeito da grande tribulação, e para que os nossos queridos que estão nos acompanhando possam entender qual é o ponto de vista, ou melhor, o ponto de vista não da Igreja Adventista da Promessa, mas o ponto de vista bíblico, né, a respeito da grande tribulação. Se nós, que somos, vamos dizer assim,
servos de Deus, aqueles que fizeram profissão de servir a Jesus, irão enfrentar a grande tribulação, ou se Jesus vai buscar e eles vão gozar no céu, e quem estiver na terra aqui vai passar a grande tribulação, se isso procede, se é vamos dizer assim, um falso ensino. Então pode começar, tio. A respeito do princípio das dores, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Se você começar a ler do primeiro versículo ali, e mais especificamente no versículo 3, lá diz, né? Quando vos disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, àquela que está prestes a dar à luz, de modo que quase ninguém escapará, né? De modo algum escaparão. Então, e nós falando aí sobre o tempo do fim, eu me lembrei agora que Jesus menciona aí perseguições aos cristãos. Ora, já no princípio os cristãos foram perseguidos, né? Os apóstolos de Jesus foram perseguidos, Tiago foi decapitado, né? O próprio João Batista já começou a puxar essa fila aí, né? Dos mártires, né? Dos mártires. E depois vieram outros, Pedro, o apóstolo Pedro, o próprio Paulo posteriormente, né? João, o evangelista, passou por perseguições, né? Foi jogado, segundo a lenda, num tanque de óleo fervente. Deus tirou ele lá ileso, levou ele para a ilha de Pátmos, onde justamente ele vai ter as visões do Apocalipse. Então, essas contrações, talvez, William, eu até gostaria que você falasse sobre essa ilustração, é muito, muito importante, porque nós homens, por mais que nós lemos teoricamente a respeito disso, mas a mulher que já deu à luz sabe exatamente explicar como é isso, né? Em princípio, ela começa espaçadamente, né? É isso. Depois vai se os espaços entre um e outro vai se reduzindo e aumentando a intensidade, é isso? Exatamente. Começa pequenas dores, pequenas movimentações, né? Uterinas. Essas contrações começam a se intensificar, mas ainda com um certo espaço de tempo, e quando está chegando realmente próximo mesmo do momento de, vamos dizer assim, consumar-se o parto, as dores se intensificam muito mais, com períodos muito mais curtos de tempo, até então que, vamos dizer assim, vem ao nascimento da criança, né? E são dores muito terríveis. Realmente, as mulheres que passam por isso e tem essa, vamos dizer assim, essa situação de ter o seu parto normal, sabe o quanto é sofrido, o quanto é doloroso, mas depois do sofrimento vem o tempo de alegria e regozijo, né? E é o que nós estamos indo. Então, estão se intensificando os acontecimentos, estão diminuindo os espaços. Antigamente, para falar de um terremoto, demorava 50, 100 anos, né? 20 anos, 30 anos. Hoje tem terremoto em tudo. Essa semana mesmo teve um tornado em Santa Catarina, né? Pegou uma cidadezinha lá, fez maior destruição, coisa que no Brasil não se ouvia falar no tempo alguns anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não se falava nessas coisas. Então está intensificando, ou seja, diminuindo os intervalos dos acontecimentos e os acontecimentos se intensificando. Então é isso que Jesus quis dizer, as dores do parto, né? O princípio das dores é como a dor do parto, né? Que vai, as contrações, né? As contrações vão ficando cada vez menos espaçadas e mais intensas, né? Mais dolorosas. E gostaria também que o pastor falasse a respeito vamos dizer assim, do grande sinal, vamos dizer assim, que antecede a vinda de Jesus, sem ainda nós entrarmos na questão da grande tribulação, mas nos fala que a maldade aumentará sobremaneira, né? O amor diminuirá também sobremaneira, conforme a palavra fala que o amor se esfriaria, e o evangelho do reino, né? O evangelho de Jesus Cristo seria pregado em testemunho de todas as gentes, né? E então viria o fim, que é justamente o que Jesus falou em Mateus 24:14. Será que nós já estamos vivendo também esse tempo, pastor? De maldade crescendo sobremaneira, amor esfriando sobremaneira, e o evangelho sendo pregado também com mais intensidade, até mesmo porque hoje nós temos esse recurso tão maravilhoso que é a internet e tantos outros afins.
De fato, nós podemos, para começar, William, eu entendo, até está no nosso livro, esse pensamento, que o princípio das dores, nós podemos relacioná-los ao cumprimento da abertura dos 4 primeiros selos do Apocalipse. Se você comparar o sermão escatológico de Jesus com a abertura dos 7 selos, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, você vai verificar que tudo aquilo que está narrado do primeiro ao 4º selo é o que nós já presenciamos, já aconteceu lá no passado, há centenas de anos atrás, e está se intensificando nos dias de hoje. Então nós podemos afirmar que nós já estamos vivendo no tempo em que o 4º selo já foi aberto. Já foi aberto o 4º selo, e esse princípio das dores, que são todas essas coisas, terremotos, guerras, perseguições, o esfriamento da fé, né? Quando fala do esfriamento do amor, fala do esfriamento da fé, e contrapondo-se ao aumento da ciência, à multiplicação da ciência, do conhecimento, né? O homem se torna mais prepotente, mais orgulhoso, né? Mais soberbo diante da tecnologia. E então isso, se por um lado é importante, conforme nós estamos vendo aqui, você com uma câmera, você fala no mundo inteiro, todo mundo pode estar nos assistindo aqui, isso é maravilhoso, porque, como você disse, o evangelho pode ser pregado, nós estamos falando aqui, alguém lá no Japão pode estar acompanhando essa transmissão. Então eu creio que isto é o cumprimento também de uma profecia do Apocalipse, quando João disse que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno do reino, para pregar a todas as tribos, línguas e povos e nações. Então eu creio que este isolamento social que nós estamos vivendo, nunca a igreja pregou tanto como hoje. Quando você vê uma live dessa alcançando aí 1000 pessoas, mil visualizações, quando é que nesse templo nós pregamos aqui para 1000 pessoas? Né, Mônica? Né, irmão Sidney? Não, nunca, né? Eu lembro que já contei esse testemunho. Há uns 10 anos atrás, eu tive 2 sonhos espaçados por um mês, de um para outro, em que eu me via pregando a uma grande multidão. E até comentava com um diácono, e ele falou: irmão, Deus tem um plano na sua vida. Eu falava: mas, rapaz, pregando para tanta gente assim? E hoje eu vejo que essa profecia, esse sonho que eu tive, está se cumprindo, né? Porque hoje eu vejo aí no final das lives, a audiência que teve, eu fico, nossa... aquela mensagem, aquela palavra, todas essas pessoas ouviram, acompanharam. Então eu creio que isto realmente está acontecendo. A tecnologia é ótima nesse sentido da pregação do evangelho. Na verdade, ela é ótima quando é empregada para o bem, mas infelizmente tem sido empregado para o mal também, e tem tornado os homens um tanto quanto presunçosos também, né? Orgulhosos. Uma das questões que a gente discutiu no livro Titanic, lá, Naufrágio da Soberba, é exatamente isso. Quando os homens se viram naquele navio de última geração, né, na sua viagem inaugural, eles olharam só para esse lado da tecnologia. Um navio que tinha todos os inventos da época, né, o telégrafo sem fio, que era uma coisa novidade, né, inaugurando uma nova era nas comunicações. E eles se encheram de orgulho e disseram que nem Jesus poderia afundar aquele navio. E nós conhecemos o que aconteceu. Então, tem essas questões também que tem que ser pensadas, né? Então, o princípio das dores nós enquadramos no cumprimento dos 4 primeiros selos. Por quê? Porque o 5º selo é um acontecimento lá no céu, estritamente no trono de Deus, quando há um clamor simbólico, né, dos grandes mártires, esses mártires que nós falamos agora há pouco, né, de todos os mártires do evangelho que morreram defendendo essa bandeira. Quando abre o 5º selo, João diz que vê eles, uma multidão, né, clamando por justiça. Senhor, até quando, né? É isso, William? Até quando o nosso sangue, né, o sangue deles clamando, ou seja, e nós vemos nas escrituras que o sangue de Abel clama até hoje, né, por justiça. Então eu creio que o próximo passo visível, porque vai acontecer no nosso mundo, já que o 5º selo é um selo que acontece no céu, né? Porque é apresentado diante do trono de Deus esse clamor.
e, portanto, não é visto ou sentido aqui diretamente no nosso mundo físico. Então, eu creio que a partir de agora só nos resta ver se cumprir a abertura do 6º selo, que é o grande, agora sim, um grande e terrível sinal que marca exatamente o portal das grandes tragédias do Apocalipse, que é a abertura do 6º selo, quando há aquele grande tremor de terra que abala a terra todinha. O planeta todo será sacudido. Isaías diz que a terra cambaleará como um ébrio, né? Então, eu acredito que daqui para frente a gente tem que esperar só isso, William. No mundo físico hoje, da forma como nós temos contemplado, é a abertura do 6º selo, né? Quando vai acontecer esse grande terremoto. E nós vemos aqui que aquilo que nós imaginamos que já está sendo bastante difícil vai piorar mais ainda, né, tio? Porque nós vemos aqui a respeito da grande tribulação, né? E nós vemos aqui que essas primeiras dores, elas vão se intensificar muito mais, vão ficar piores, né? Chegará um tempo que haverá maior dor e sofrimento. Esse período é descrito como grande tribulação. Jesus mesmo disse que como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Inclusive ele fala, né? A palavra nos fala que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E nós vemos aqui que existe uma corrente, agora vem vamos dizer assim, essa corrente que nós vemos, que nos fala que algumas correntes evangélicas e teológicas nos dizem que a igreja não passará pelo tempo da grande tribulação, que a igreja já estaria no céu. Isso procede, é verdade, é mentira? E quem inaugurará essa grande tribulação? Existe uma profecia de Daniel que fala a respeito de um personagem, vamos dizer assim, que Daniel chama de abominável da desolação. E eu gostaria de que o senhor pudesse nos falar se essa corrente teológica evangélica procede, que a igreja estará no céu durante a grande tribulação, ou se a igreja vai enfrentar a grande tribulação, e se realmente a grande tribulação será inaugurada pelo abominável das desolações. De fato, a grande tribulação começa aí, né, com a revelação do anticristo, né? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua 2ª carta, no capítulo 2, eu vejo ali um roteiro muito fácil, né, de ser visualizado. Paulo faz ali um verdadeiro roteiro, né? Porque, como nós falamos no princípio, vários irmãos, alguns pregadores, esses falsos profetas, falsos cristos, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é também um cumprimento das profecias. Jesus falou que viriam falsos cristos, falsos profetas, ensinando coisas, heresias, né? Já no templo do apóstolo Paulo, surgiu um grupo dizendo que a vinda de Jesus era próxima. Então, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no 2º capítulo da 2ª carta, dizendo que não deveríamos ficar preocupados, que a vinda do Senhor não seria dessa forma, repentina. Ou seja, já naquela época existia esse pensamento de uma vinda de Cristo repentina, secreta, né? Como muitos dizem por aí, o arrebatamento, né? Mas Paulo falou, olha, não é bem assim. É preciso que venha antes de tudo a apostasia, que é exatamente este quadro de degradação da fé, degradação espiritual, afastamento das verdades eternas, né? Ou seja, a pessoa deixa a verdade e se entrega ao erro, à mentira, né? Paulo usa exatamente uma expressão, a operação do erro. As pessoas são envolvidas pela operação do erro, da mentira. Então ele passa a mentir e praticar a mentira. Olha, quando você vê hoje como que estão mentindo no mundo hoje, né? No meio governamental, no meio acadêmico, no meio religioso, então você veja que a apostasia realmente está aí a pleno vapor. E Paulo diz, primeiro vem a apostasia, né? E depois da apostasia seja revelado o iníquo, né? A quem o Senhor destruirá pelo resplendor da sua vinda e pelo sopro da sua boca, né?
Mas ele diz, ainda existe um que o detém. Há algo que o detém ainda, para que ao seu tempo seja manifestado. E vocês sabem o que o detém. Aqui também existe uns estudos, umas interpretações. O que seria? Paulo disse aos discípulos que eles sabiam quem é que estava detendo o aparecimento do anticristo, mesmo já estamos, o povo numa avançada, numa era bastante avançada aí desse erro, né? desse distanciamento do evangelho, não é isso? Dessa apostasia. Então eu entendo, e creio que vários irmãos entendem também, que o impede isso aí é a pregação do evangelho, que é o último cumprimento, o último sinal a ser cumprido. Jesus diz, né? E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este fim que Jesus diz, é exatamente o fim do ministério evangelístico do Espírito Santo. Nós sabemos hoje que o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, continua fazendo a sua obra na terra, né? E é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz Jesus. Então, no momento em que esse evangelho todo é pregado, o Espírito Santo, ele deixa de cumprir essa função evangelizadora, essa função de convencer, né? Diz que ele virá e convencerá o homem. Então, ele não mais pleiteará para convencer o homem. Então, a partir daí, está aberto o caminho para justamente vir o homem da iniquidade, né? O filho da perdição, que Paulo também usa esse nome, e que João chama de o anticristo, que é esse personagem escatológico, que nós temos algumas referências, como você falou, lá no passado, Antíoco Epífanes, né? Que é um dos que são mencionados lá em Daniel 8, 9, né? 11, 12, enfim, tem um duplo cumprimento à profecia de Daniel, né? Cumpriu-se lá em Antíoco Epífanes, como também deve ter cumprido em outros personagens da história, como Hitler, Mao Tse-tung, né, Stalin e tantos outros governadores aí, ditadores, né? Mas este que vem aí realmente ele não há termo de equiparação, né? Não há termos. Por isso Jesus disse, e Daniel também fala, né? Um tempo de angústia qual nunca houve, né? Desde que houve céu e a terra. Porque se juntasse todos esses homens que perseguiram a igreja até hoje, juntando todos eles, não daria o nível de perseguição que será desencadeado pelo anticristo, esse personagem escatológico, que vai ser uma pessoa, um homem vestido de poder, autoridade global, né? E que vai conduzir o mundo todo e que vai implantar um sistema, uma ditadura, não apenas política, como sobretudo religiosa, né? Porque vai ter igreja, mas é uma igreja apostatada, uma igreja. Então, esse anticristo, ele vai então colocar essa grande tribulação. Agora a pergunta, a igreja vai estar assim? Com certeza, porque o Apocalipse mostra a igreja aqui, inclusive mostra a igreja sendo perseguida, não é? Quando você pensa que a guerra de Satanás é contra a igreja de Deus, conforme nós lemos em Apocalipse 12, né? 17, e o dragão, não é isso? A mulher do dragão, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, né? Os que guardam o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus, a fé de Jesus. Né? Então veja bem, o Apocalipse mostra Satanás guerreando contra esse povo. Ora, se a igreja não estiver mais aqui, contra quem Satanás irá guerrear? Mas o fato é que a Bíblia toda mostra que nós estaremos aqui, no meio dessa tribulação, seremos provados também, não é? É claro que em certos momentos Deus vai fazer com que a sua igreja triunfe, não é? A Apocalipse tem uma promessa, que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, Deus vai livrar no dia da perseguição. Mas a igreja vai estar aqui sim. Não haverá arrebatamento secreto, não haverá um povo que vai subir e o mundo continua aí na sua caminhada, né? A tribulação vem antes do arrebatamento da igreja, né? Antes do livramento final
é antecedido pela grande tribulação. Se você ler em todas as escrituras, né, Paulo fala isso, Apocalipse menciona isso, o próprio Mateus 24, ali Jesus falando, ele diz, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isso significa que a igreja está aqui. Mas por causa dos escolhidos, aquele dia será abreviado. Então os escolhidos estão aqui. E são eles a razão de Jesus abreviar a tribulação, para que uma semente possa ser poupada. Exatamente, para que um remanescente fiel, ele ainda persista lutando, né? É o que nós podemos ver também a própria profecia, salvo engano, de Malaquias, né? Que quando o sol da justiça se manifestar, trazendo salvação, a palavra fala que o Senhor poupará o seu povo, assim como um pai que ama o seu filho o poupa, né? Aí a palavra fala, então verá ali a diferença do justo e do injusto, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Portanto, que se a igreja estivesse no céu no momento da grande tribulação, não teria sentido essas profecias, né? Essas palavras poderosas de Jesus e também dos seus profetas, né? Do Espírito Santo. Então a igreja, na verdade, ela estará aqui dando testemunho, né, de que é possível, em meio à tribulação, você manter a sua fé. Assim como os nossos irmãos do passado mantiveram a fé em meio às tribulações, né? E nós vimos justamente que depois dessa grande tribulação que é mostrada, que é revelada por Jesus, nós vemos que haverá justamente, que o Senhor já até adiantou, um grande acontecimento, né, que marcará a história, que será o maior acontecimento, né? Então gostaria que o Senhor me falasse a respeito desse grande acontecimento que estará sendo realizado após a grande tribulação. Jesus disse, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão dos céus, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja que é depois da tribulação daqueles dias, né? Depois da aflição, então aparece o sinal do Filho do Homem. E a gente sabe que o arrebatamento da igreja é na vinda de Jesus. E como nós já dissemos, o aniquilamento do anticristo é na vinda de Jesus. Jesus vai aniquilá-lo pelo resplendor da sua vinda, diz lá 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então este é o momento crucial, é o momento, o ápice de toda a nossa vida cristã. Nós temos que estar focado na vinda de Jesus. Uma vida sem esperança de que Jesus vai voltar, uma vida religiosa, é uma vida inócua. A palavra do Senhor nos diz, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, ou seja, só para satisfazer as nossas necessidades cotidianas, ou seja, para que Deus nos dê saúde, nos dê trabalho, nos dê força, nos dê comida, nos dê prosperidade, alimentação, a Bíblia diz, se nós esperássemos de Jesus só isso, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas nós esperamos o quê? Algo melhor, né? Os nossos antepassados, lá em Hebreus 11, nós lemos, né, que eles tiveram cidades maravilhosas aqui, casas maravilhosas, riquezas maravilhosas. Abraão, né? Isaac, Jacó, esses homens tiveram coisas que muitos de nós não temos, mas eles não se sentiram realizados, satisfeitos. Lá está dito que eles esperavam uma cidade melhor, cujo artífice e construtor é Deus. Então o foco do cristianismo tem que estar na vinda de Jesus, porque se Jesus não voltar, não nos levar consigo conforme Ele prometeu, a nossa fé é vã. A Bíblia diz que a nossa fé é vã, sem esperança, né? Sem Deus no mundo não tem como, mas graças a Deus nós lemos aqui no versículo 30, né? E ele vai aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, né? Então ele vem realmente para buscar os seus escolhidos. Vai haver aqui acontecimentos maravilhosos, será uma vinda visível. Então aí já cai por terra
aquela tese de que será um rapto, né? Não, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, e todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, virão e verão o Filho do Homem vindo. Ou seja, até mesmo aqueles que os transpassaram, aqueles que o perseguiram a sua igreja, vai vê-lo vindo. Então, será como um relâmpago, né? Que desde o Oriente até o Ocidente, nos 4 cantos da terra, não é? Não vai ser transmitido pela televisão, nem pela internet, não. Porque todas essas coisas, nessas alturas do acontecimento, já não estarão mais funcionando, não é? Não haverá televisão, não terá repórter dando furo de reportagem, apresentando em primeira mão a vinda de Jesus, não. Porque tudo isso, os céus terão sido enrolados, né? As potências dos céus, ou seja, todos esses satélites de comunicação terão vindo abaixo nas pragas do Apocalipse, né? Então é um acontecimento transmitido ao vivo direto do céu, não é mesmo? Direto do céu. O resplendor da glória de Jesus será visto em toda a terra, e será um momento de barulho, né? Porque diz aqui que ele verá com rijo clamor de trombeta dos seus anjos, né? Já Enoque, o 7º depois de Adão, diz que viu Jesus vindo, né, com todos os seus santos. Ou seja, a impressão que dá é que o céu vai ficar vazio, né? Vai só Deus lá no trono, lá, e os anjos todos que estão sob a ordem de Jesus virão a este mundo, e tocando trombeta, e cantando, e glorificando a Deus. Será uma coisa espantosa, né? Para os salvos será um momento glorioso, né? Porque nós vamos ver o nosso Jesus. Mas para aqueles que não estão preparados, será um dia de grande clamor, né? De terror, né? Então é preciso escolher o lado que vamos querer ficar, né? A Bíblia diz que Jesus vem para todos. Paulo falou que ele vem para aqueles que amarem a sua vinda, né? Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Hoje, mais do que nunca, se temos que pensar na vinda de Jesus, hoje é o momento, porque ele está às portas. Hoje a igreja tem que focar mais nisso, não é? Eu, por exemplo, conheci um tempo na igreja em que a vinda de Jesus era pregada em todos os cultos. Não importava o assunto que o pregador pregava. Ele podia estar pregando sobre doutrina sábado, batendo com o Espírito Santo, mas ele encerrava sempre dizendo que devemos preparar porque Jesus está voltando. Então, essa mensagem tem que voltar a ser o centro da nossa pregação. Jesus está voltando. Exatamente. E por conta disso, nós ficamos felizes, porque alimenta-nos a esperança, né, de um novo tempo, né, de verdadeiramente tudo aquilo que nós aguardamos, né, e ansiamos recebermos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente a nossa reunião com Ele, né, nosso encontro e reunião com Ele, conforme o apóstolo Paulo fala. E Jesus, ele dá no capítulo 25 alguns toques aos discípulos, a maneira que eles deveriam se comportar justamente diante dessa eminente volta de Jesus, essa volta certeza de retorno do Senhor, mas até que nos encontremos com Ele, deveríamos então ter e mantermos um padrão de vida, né? Não é um padrão relapso, desleixado de maneira nenhuma, mas Jesus nos fala que, e justamente Ele usa algumas parábolas. Vou deixar para que o pastor Arlindo faça aí vamos falar assim, essa explicação. Jesus fala a respeito da parábola das 10 damas de honra, que nós conhecemos como parábola das 10 virgens. Ele fala-nos a respeito da parábola dos talentos também, né, dos 10 talentos ali que foram entregues aos trabalhadores. E em terceiro lugar, nós vemos aí mais um ensino de Jesus, que ele nos fala que nós deveríamos viver uma vida de um evangelho prático, né, de um amor realmente prático. Então eu gostaria que o pastor nos falasse a respeito desses pontos aí, a respeito da vigilância, da submissão e do trabalho, da prática do amor. Em primeiro lugar, conforme está aqui no nosso comentário da lição bíblica, é esperar mantendo a vigilância. Por que manter a vigilância? Há muita gente que estão aí meio que descuidados a respeito da vinda de Jesus.
E o pior de tudo, e aqui eu aproveito o ensejo para dar aqui uma pincelada sobre outra teoria, né? Que haverá uma segunda chance para os deixados para trás. A repescagem, a segunda época, né? A recuperação. Olha, irmãos, esta parábola das virgens é um dos pontos que nós entendemos que aqui fica muito claro que não há segunda chance. Por isso nós temos que estar vigilantes. Temos que estar preparados para a vinda de Jesus, porque é aí que nós temos que subir com Ele. Se não subirmos com Ele desta vez, ou seja, na primeira ressurreição, porque Daniel diz que haverá duas ressurreições, não é? Uma da vida e outra da condenação, não é? Do desprezo eterno, não é? Então, são duas ressurreições separadas por um espaço de 1000 anos. A primeira ressurreição é na vinda de Jesus. Nesse momento em que ele aparece para buscar a sua igreja, se dá então a primeira ressurreição dos salvos que estão mortos e a transformação dos salvos vivos. Então, é preciso estar preparado, porque este é o momento. A Bíblia diz que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E a segunda ressurreição é essa ressurreição de Jesus, da condenação. Exatamente. Então, você tem que estar vigilante, porque a vinda de Jesus é o momento de quem é salvo vai subir. Quem ficar já não tem mais esta esperança, né? E aqui fala esperança, esperar mantendo a vigilância. Então nós temos que preparar. Haviam 10 virgens, né? Umas prudentes e a outras chamadas de loucas até. Olha só, é uma expressão loucas, né? Então a pessoa que não se prepara, a pessoa que é descuidada, Jesus considera aqui como um insano, né? Uma pessoa que não está realmente no seu são juízo, porque quem está no são juízo vai preparar as suas lâmpadas, vai encher de azeite, ou seja, vai se encher do conhecimento, vai se encher da graça de Deus, vai buscar o conhecimento, vai procurar andar na presença de Deus, para quando vier o noivo, esteja preparado. Não é isso? O que aconteceu é que, enquanto as virgens prudentes encheram as suas lâmpadas, né? Ficaram preparadinhas, se vestiram corretamente, as outras não, as outras ficaram na festança, né? Ficaram aí, né, descansados. O que aconteceu? O noivo veio à meia-noite, não é isso? Tocou-se lá, as prudentes estavam preparadas, entraram para as bodas, né? E nisso chegaram as loucas, desesperadas, sem azeite, ainda querendo que as outras fornecessem azeite para ela. Falou: mas agora nós não podemos, porque o nosso azeite é só para nós. Olha só. E depois então elas clamam para o noivo, né, para que ele abra a porta, para que dê a ela a oportunidade. Ele simplesmente diz: olha, eu não vos conheço, não sei quem vocês são. Então, veja bem, houve segunda chance aí? De maneira nenhuma. Houve? Não houve. Você veja que cada um nós temos que fazer pensando, não é uma questão de orgulho nem egoísmo, mas você faz para você, não é? Você veja que as prudentes não puderam, mesmo que elas quisessem, não teve como elas ceder um pouco do seu azeite. É o que vai acontecer no final dos tempos, né? Que vai acontecer no final dos tempos. A Bíblia diz que muitos correrão de uma parte para outra procurando o Evangelho e não vão encontrar. Acho que a profeta Amós que diz isso, não é isso? A foto também, eu não me falha agora a memória. Muitos correrão de uma parte para outra buscando o Evangelho, a palavra de Deus, e não encontrarão. Ficarão aí perambulando pelo mundo e não encontrarão, né? Então, assim vai acontecer também na vinda de Jesus. Então nós temos que estar vigiando, preparados. Outra questão é que nós temos que esperar servindo com submissão. Ou seja, não é uma espera, digamos assim, ociosa, né? De omissão, mas servindo a Jesus, fazendo a sua obra, pregando o Evangelho, fazendo render os talentos que Deus nos deu. Aqui é a parábola dos talentos, né? A um deu 5, outro deu 2 e um terceiro deu um talento apenas. Os 2 primeiros
fizeram dobrar os seus talentos. O outro não, enterrou o seu talento e foi lançado, né, nas trevas exteriores. Então nós temos que fazer essa espera produtiva, temos que fazer render a palavra de Deus, pregar o evangelho. O terceiro ponto, esperar praticando o amor, ou seja, nós temos que falar de Jesus, temos que buscarmos ser justos, né? Porque vai vir o juízo de Deus, né? Jesus fala que a palavra do juízo onde dos trabalhadores, né? Então ele faz aqui uma comparação com o dia da sua vinda, né? Todos vão receber, né, pela justiça de Deus, não é pela minha justiça, não é pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu penso, não, é pela justiça de Deus, né? Os justos são aqueles que foram justificados pela fé em Cristo e praticaram boas obras. Então nós temos aqui realmente que praticar o amor, né? Praticar a justiça, fazer o que é correto, para que naquele dia nós possamos receber um resultado positivo da nossa caminhada, né? E assim, irmãos, temos que viver. Então nós vimos que o momento é agora, né? Recapitulando lá também, Jesus disse, ainda no capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Lá no tempo de Noé, quem estava na arca salvou, quem estava fora fechou a porta, não teve segunda chance. Ele diz também, como foi nos dias de Ló. Ló e as suas duas filhas foram para Zoar, esteve em segurança, mas quem ficou para trás, inclusive a mulher que foi olhar para os seus bens, não teve segunda chance. Então essa doutrina de que haverá uma segunda chance é totalmente descartada. Amém, Jesus. Graças a Deus. Tivemos aí os esclarecimentos que a palavra do Senhor nos traz. Não há dúvidas, não há controvérsias se seguirmos e praticarmos aquilo que a palavra de Deus requer de nós, né? Ficou bem claro aí. Que sejamos então perseverantes, irmãos, firmes, né? Sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não será vão no Senhor. Perseverança nos mostra o quê? Uma disposição em nós insistirmos, em nós continuarmos. O escritor aos Hebreus, ele chega a ser um tanto quanto taxativo, diz que na nossa luta pela palavra de Deus e pelo Evangelho de Cristo, ainda nós não sofremos até o sangue, né? Vamos dizer assim. Então, nos mostra que devemos ser persistentes. A postura do cristão frente às tribulações dessa vida e ao grande sofrimento futuro é justamente o quê? Sermos persistentes e estejamos vigilantes até o fim, que também foi dito pelo pastor, que possamos a cada dia estarmos atentos, né? Porque se de repente Jesus não voltar ainda na nossa geração, mas o dia que chegar a nossa partida, o dia da nossa morte, que possamos falarmos como o apóstolo Paulo falou, né? Eu guardei a fé e agora o que me resta é a coroa da justiça. E eu deixo aqui as considerações finais ao pastor Arlindo. Muito bem, irmãos. Nós já falamos bastante, né? Aproveitamos bem aí o nosso tempo. Só para finalizarmos, né? Nós vamos nos voltar um pouco mais para este assunto. Vamos pregar mais sobre a vinda de Jesus. Vamos aproveitar bem esse tempo, leia mais sobre esse assunto, medite e principalmente não deixe de buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o óleo para a sua lâmpada, né? O seu azeite, porque no dia da tribulação a Bíblia diz que o justo pela sua fé virá, ou seja, não haverá outro modo de sobrevivermos à tribulação e resistirmos à tribulação, a não ser na unção e na graça do Espírito Santo. Os nossos irmãos do passado venceram a perseguição, encararam o apedrejamento, como Estevão encarou, porque estavam cheios, né, do Espírito Santo. A história de Estevão é um exemplo que para mim é o exemplo assim, que mais deixa vívido a resistência que toma conta de um crente, de um cristão, quando ele está cheio do Espírito Santo, né?
É isso que vai fazer a diferença no dia, porque Jesus disse que também aqui muitos escandalizarão. Muitos entregarão uns aos outros se aborrecerão. Ele está falando da sua igreja aqui. Muitos vão negar a sua fé, não vai resistir à pressão, como já não tem resistido hoje. Às vezes por alguma pressãozinha, alguma perseguiçãozinha, muitas vezes a pessoa já renuncia à sua fé. Agora imagine lá diante da degola, diante do apedrejamento, diante da forca, né, como essa semana mesmo estava lendo alguma coisa sobre os mártires, né? Isaías foi cerrado, segundo a tradição, foi cerrado o corpo no meio, uma serra de madeira, não é isso? Pedro foi crucificado cabeça para baixo, Tiago foi decapitado, João decapitado, Paulo decapitado. Ou seja, os homens que pregaram o amor, a fé, o evangelho tiveram esse final, mas em todos os momentos não negaram a sua fé. Muito pelo contrário, no último momento ainda tiveram voz, tiveram palavra para abençoar os seus algozes, né? Estevão é um exemplo que se aproxima muito de Cristo, né? Quase praticamente as mesmas palavras que Jesus proferiu esteve na boca de Estevão naquele último momento, né? Eles não sabem, né? Perdoa isso. Não sabe o que está fazendo. Não lhes impute esse pecado, né? Então, diz que ele viu os céus abertos. Ou seja, as pedras chovendo e ele ali anestesiado pela glória de Deus. Quando você lê que tem irmãos nossos lá sendo decapitados lá, né, lá no estrangeiro, pelo terror internacional, e eles vão sorrindo para a forca, não há notícia de que eles clamaram por clemência, não é? O que sustém esses homens diante de um momento tão cruel desse? É o poder do Espírito Santo, a presença de Jesus, não é? Então, igreja, vamos orar sim, vamos meditar, vamos buscar, vamos pensar na volta de Jesus, mas nos alimentando espiritualmente, né? Nos preparando para que, se tivermos que passar por isso, nós possamos honrar a chamada. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus. Então, irmãos, está aí a palavra do Senhor. Então, até o sábado que vem, que Deus nos abençoe e nos conserve nessa força e nesse amor. E para o próximo sábado, a lição de número 12, que amor é esse? Fica aí a pergunta para você, nos últimos momentos da vida de Jesus. Que Deus nos abençoe.